Primeiramente, queríamos agradecer ao professor Ítalo pelo convite para fazer essa apresentação. Nós somos o professor Allan Kardec Barros, da Universidade Federal do Maranhão, e o professor Ronaldo Carmona, da Escola Superior de Guerra. Nós vamos falar sobre o mundo que emergirá pós-pandemia, muito brevemente e dentro da nossa visão. A primeira questão, algumas questões a serem feitas é quais as relações entre os países que hoje são diferentes das de ontem e como essa pandemia afeta essas relações entre os países. E outra coisa que é muito importante é a energia. Energia tem a ver com recursos de desenvolvimento de um país. Para onde esses interesses de energia se movem no planeta? A terceira coisa que é importantíssima e nós vamos ver nessa apresentação é que se o Brasil é protagonista ou é mero usuário da era da informação. Ou seja, que futuro que nós construímos hoje, apesar da pandemia, para o Brasil. Será que nós temos caminho ou temos estratégias? Nós vamos dar alguns caminhos e mostrar que pode sim ter estratégias. Vamos falar primeiramente sobre como era o mundo pré-pandemia. A primeira coisa que aconteceu, que é importantíssimo, ao contrário do que a gente possa imaginar, que o Oriente Médio, a Rússia, que está dominando o sistema de energia e do petróleo bruto do mundo, na verdade houve uma reversão na geopolítica. Os Estados Unidos lideram a produção hoje de petróleo. A gente tem aqui uma imagem que a gente vê 20 anos e olha só o que aconteceu nos últimos 5 anos, 6 anos. Os Estados Unidos tomaram a frente da liderança da produção de petróleo. Mas tem algo interessante que aconteceu, que foi deflagrada por essa concorrência, mas também piorada por conta da pandemia, é a queda do preço do petróleo. O preço do petróleo estava razoavelmente em torno de 100, 80, 60 mais ou menos, e hoje ele teve uma queda brusca nos últimos meses, muito grande por conta da disputa do Oriente Médio, a disputa com a Rússia e outros países, e logicamente isso afetou o preço do petróleo. Não só o petróleo, mas também é importante que a gente veja que há uma tendência, a mesma tendência de queda, né, que a gente viu no slide anterior, do preço do gás. O gás também é muito importante e ele joga um papel importante ultimamente nas relações dos países, principalmente pelo que os Estados Unidos fizeram em termos do gás não convencional, um avanço extraordinário nos últimos anos que fez essa queda acontecer. A outra coisa importante que aconteceu nos últimos 10 anos foi a reversão em termos de empresas. As maiores empresas do mundo no passado, por exemplo, em 2011, eram todas empresas de petróleo. Só uma, a Apple, que não era do petróleo. As 5 maiores empresas de petróleo, em torno de 500, 400 bilhões de dólares de valor, e agora em 2020 nós vemos uma reversão. Que reversão é essa? Todas as empresas, se nós olharmos aqui, são em torno aí próximo de 900, 800 bilhões de dólares de valor, portanto o dobro do início da década, e todas elas são empresas de informação, né? E o que houve então? Houve uma mudança de coisas, que era petróleo, gás, energia, etc., para conceitos. E isso é evidenciado, por exemplo, a Uber, a maior empresa de táxi do mundo, não tem um veículo. O Facebook, o proprietário de mídia popular do mundo, não cria conteúdo. O Alibaba, o varejista mais valioso, não possui estoques. E o Airbnb, o maior provedor de hospedagem do mundo, não possui sequer um imóvel. Então, portanto, nós vemos uma mudança de coisas para conceitos no mundo. E isso foi percebido por algumas pessoas. Uma das pessoas que percebeu esse movimento foi o dono da SpaceX. Essa empresa, esse cara
chama-se Elon Musk, que está fazendo uma constelação de nanosatélites para prover serviços, ou seja, em vez de ser satélites enormes, grandes, etc., o que o Elon Musk está pensando é em lançar, e está fazendo já isso de certa forma, uma constelação de nanosatélites. Nanosatélites são caixinhas, digamos assim, de em torno de 1 kg, 1,3 kg. Mas é importante notar que os países, eles continuam, apesar de ter essa mudança das empresas, os países que dominam essa tecnologia, que dominam os satélites, que dominam a informação do planeta, continuam sim, quase sempre o mesmo. Olha só, aqui, os mais escuros são aqueles que têm mais de 1.000 satélites. Quem que tem? Rússia, Estados Unidos e mais de 100 a 1.000 satélites. Nós temos aqui a China. O Brasil ainda não está nesse caminho. Outro fato importante para se falar é justamente sobre a transição energética. Há uma transição em termos da manipulação do uso da energia do planeta. Todo mundo sabe que o Brasil avançou extraordinariamente por conta do pré-sal na exploração, e hoje o Brasil produz mais petróleo aqui, em torno de óleo, do que vende, né? Hoje ele produz 2,6 bilhões de barris e ele vende, na verdade, 2,3 e produz 2,6. Então, mas mesmo assim ainda há uma certa produção de gás. A exploração e produção no Brasil ela pode ser descrita como onshore, offshore ou a produção do pré-sal. O que tem crescido bastante no Brasil ultimamente? É essa produção aqui do pré-sal que está mais da metade. A revolução também que falávamos, continuando a falar de energia e tecnologia, é a revolução que os Estados Unidos fizeram, que é o que se chama shale gas, né? Que é o gás não convencional. No Brasil, a forma de explorar é essa aqui, é uma forma em que você explora de forma vertical. Os Estados Unidos criaram a forma de explorar também de forma horizontal. Imagina que essa camada de terra aqui, ela seja parecida com uma esponja. O que se faz é jogar água em alta pressão e essa água em alta pressão acaba liberando o gás para subir. E isso, por isso que a gente viu a queda no preço do gás. E olha só, a projeção, né? Antigamente o gás era pouco, era basicamente aquela exploração vertical. Agora a exploração é que chegue-se em 2040 com a projeção de pelo menos metade desse gás seja explorado através de gás não convencional, ou seja, por esse craqueamento ou fraqueamento horizontal. Isso hoje no Brasil é proibido. Outra coisa que está acontecendo no cenário do planeta é o combustível. Nós temos, e todo mundo sabe, nós temos carros a gasolina, a etanol, diesel, etc. Mas temos também carros híbridos, né, que começaram a chegar no Brasil muito caros ainda, mas no resto do planeta já chega com muita força, os híbridos e também os elétricos. A projeção é que os carros híbridos, até aí nos próximos 10 anos, eles tomem conta do mercado. Portanto, vai ter um mercado muito forte em termos de energia elétrica. O que acontece então de fato? O que acontece é uma transição. É uma transição para uma economia de baixo carbono. Uma economia que não tem grande poluição, porque se sabe que o petróleo é um grande poluente. E essa transição energética, ela acontece por conta da tecnologia. A tecnologia evoluiu. Como diz o Sheikh Yamani, a idade da pedra não terminou por falta de pedra. E a idade do petróleo não terminará por falta de petróleo. E nós, claro, não estamos dizendo que vai acabar a idade do petróleo, vai acabar o petróleo. O que nós estamos vendo é a transição energética. O que acontecerá então nessa transição energética?
A competição nos mercados globais de energia se intensificará. O mix de energia global será o mais diversificado no mundo que já se viu até, e isso vai acontecer até 2040, em que há uma divisão igual. Isso aí é o quem diz é a BP Energy Outlook 2018. Cada um com 25%, petróleo, gás, carvão e combustíveis não fósseis, ou seja, os biocombustíveis. Claro, a demanda por petróleo vai crescer, mas a expectativa desses especialistas é que atinja o pico no final da década de 2030. A demanda por gás natural, que é importante, o gás natural ele vai substituir provavelmente nos próximos anos o diesel, né? Porque o gás está muito mais barato do que o diesel. A demanda por gás natural cresce e ultrapassa o carvão com a segunda maior fonte de energia. Portanto, o Brasil muito provavelmente vai usar muito gás natural. E as energias renováveis hoje são de longe a fonte de combustível que mais vai crescer, aumentando em 5 vezes e fornecendo cerca de 14% da energia primária. Nós estamos falando aí de soja, de cana-de-açúcar e de outros materiais que são utilizados no Brasil para energia alternativa. A outra coisa que a gente vê é a indústria 4.0. Nós falamos de tecnologia. O que é essa indústria 4.0? Ela vem agregada àquilo que chamamos de internet das coisas, IoT, Internet of Things. A quarta revolução industrial, que a gente já vê aí acontecendo em termos de inteligência artificial, o aumento da internet, isso é fundamental, a internet 5G, robótica, impressão 3D, nanotecnologia, etc. Computação quântica e a inteligência artificial, ela já domina os nossos celulares no dia a dia. Por exemplo, isso aqui é uma camada de rede neural que já são adequados, já estão adaptados aos nossos computadores, aos nossos programas, etc. Inteligência artificial ela vai ser usada, está sendo usada para identificação de doença, para inclusive o Covid-19, aprendizado de comportamento em redes sociais, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos e do Brasil foram altamente influenciadas por inteligência artificial. Integração de dados diversos para você utilizar áudio, vídeo, texto, tudo junto. Então tem muita coisa acontecendo. Isso não é sonho. Aqui o que nós estamos vendo é computação quântica, que também vai acontecer um boom nesses próximos anos. A Google, a IBM e a Microsoft estão investindo em computação quântica. Isso aqui é o computador quântico da IBM. E esse é o computador quântico da Google. Digamos que ele seja, ainda está muito no início, ele seja ainda a máquina de Santos Dumont que está sendo construída. Mas eles vão chegar lá. A outra coisa importante é a internet 5G. Isso é muito importante para esse mundo aí que está acontecendo. Ele multiplica, por exemplo, por 100 o número de aparelhos conectados com o mesmo número de antenas. Ou seja, em estádios, em shows, você vai se conectar muito bem, ao contrário do que acontece hoje. Uma grande autonomia de bateria. Vamos ver realidade virtual móvel. Cidades inteligentes. A Singapura está investindo fortemente em cidades inteligentes. Provavelmente a gente vai ver drones se comunicando com outros, contribuindo com missões, se comunicando sem fio. Vamos ver também cirurgiões operando à distância. Isso tudo já está sendo proposto. A China já tem empresas que podem fazer essa internet 5G. Então vamos ver qual a nossa especulação em torno daquilo que vai acontecer no mundo pós-pandemia. A primeira coisa simples que vai acontecer, que é óbvio, as pessoas não vão deixar de comer. As pessoas não vão deixar de comprar bens de primeira necessidade. Então, logicamente, os países vão investir em infraestrutura. Por exemplo, o Brasil aqui planeja retomar, destravar 100 bilhões de reais para crédito de empresa. Por quê? Porque sabe que é importante o investimento em infraestrutura, inclusive para o Estado, para a sobrevivência daqueles que estão precisando de emprego e precisam de trabalho. A outra coisa importante, por exemplo, a empresa chinesa Huawei.
ela já pode participar, porque houve uma disputa geopolítica dos Estados Unidos com a China, e os Estados Unidos estavam fazendo pressão no Brasil para que o Brasil não liberasse a internet 5G. Chegou a internet 5G no sentido de que agora essa empresa chinesa ela pode então entrar para competir nesse mercado de 5G. E por que isso é importante no mundo pós-pandemia? Porque muito provavelmente, pelo próximo ano, pelos próximos meses, por exemplo, vai haver uma mudança em que se vai usar muito internet. Todo mundo hoje está fazendo home office, ou seja, está trabalhando de casa. E se está trabalhando de casa, está usando muito internet, então você necessita, hoje o sistema está todo muito travado, está esgotado. Precisamos de internet de alta qualidade e a internet 5G provê, como nós vimos, justamente isso, essa internet de alta qualidade. E olha só, falando de investimento em infraestrutura, como é que a malha dutoviária, por exemplo, do escoamento de gás do Brasil? É essa aqui. Basicamente, reproduzindo o modelo de 500 anos que temos no Brasil. O Brasil é basicamente um país litorâneo, mas olha só como é a malha dos Estados Unidos e a malha da Europa. Completamente diferente. A outra coisa importante para aqueles que são do Maranhão, o Carmona e eu pensamos que nós estamos falando para o Maranhão, olha só a demanda de combustíveis no Brasil e quem que está importando o quê? Claro que com essa demanda de combustível, demanda de óleo, demanda de diesel, demanda de energia, há um aumento de demanda e o Brasil está simplesmente esgotado em sua capacidade de refino. O Brasil precisa de refinaria. Não construiu, não fez refinaria, vai ter que importar. E por onde ele está importando? Olha só, Suape em Pernambuco, 31% da gasolina, e São Luís, 25%. Um quarto da gasolina do Brasil passa pelo porto do Itaqui, em São Luís. Outra coisa que acontece hoje é a produção de grãos no Brasil. Olha só, essa aqui é a produção de grãos no Brasil, né, a produção total, e o excedente em torno de 76 milhões de toneladas está aqui. Sabe para onde que ela vai? Para onde ela é levada? Não é levada aqui via Itaqui. Ela desce para o Porto de Santos, ou seja, essa produção que vem por aqui do oeste do Brasil, de Mato Grosso, basicamente, ela está descendo toda para cá. Isso é um desastre logístico, isso não tem sentido, porque toda essa produção ela vai para o norte, ela vai para a Europa, os Estados Unidos, e principalmente para a China, e ela sai por aqui. Então é muito mais barato sair por aqui, pelo Itaqui ou por um outro porto aqui perto de São Luís, do que pelo Porto de Santos, isso é óbvio. E o que está acontecendo que é importante a gente ver? A nova ferrovia Norte-Sul, um avanço extraordinário do Brasil. São 1.537 quilômetros que liga Porto Nacional à Estrela do Oeste, em São Paulo. O que está acontecendo? 95% dessa ferrovia já foi feita. A Rumo comprou essa ferrovia, que vai transportar, né, vai fazer vagões dessa região para essa. Ou seja, o Brasil vai se ligar. O Porto do Itaqui vai se ligar diretamente ao Porto de Santos. Isso é uma revolução em termos de logísticas. Nós temos que estar preparado para essa revolução. Ou seja, aquilo que se escoa, né, que a gente viu que escoava para cá, pode simplesmente escoar via norte do Brasil os grãos. Outra coisa que está acontecendo é uma política ousada da China que chama-se Nova Rota da Seda. A China está ampliando a sua rede de conexões no investimento de trilhões de dólares, que vai para a própria Ásia, claro, mas se estende para a Europa, para a África e até a América. Então, basicamente, também esse comércio, ele anterior à pandemia já ia acontecer, pós-pandemia ele vai vir com muita força. É importante também notar que com a ferrovia, a nova ferrovia Norte-Sul, a gente pode entender aquilo que se chama a Interlândia.
que é essa zona de influência do Porto do Itaqui, ou então dos portos daqui do Maranhão. Essa zona de influência é essa que nós vemos aqui em verde, que oferece um mar ao centro-oeste do país, por conta daqui do prolongamento da Ferrovia Norte-Sul e de sua conexão com outros modais, por exemplo, hidroviário, ferroviário, etc. E o que é o Maranhão nisso tudo? O Maranhão é um grande corredor logístico, nacional e internacional, um grande hub. E o Porto do Itaqui, a gente tem visto, batido sucessivos recordes. Portanto, após a finalização da Ferrovia Norte-Sul, essa atividade aqui nos portos vai se multiplicar exponencialmente. Há uma enorme demanda represada em infraestrutura no Brasil. E nós temos a localização e as condições geográficas nessa região do país. Só lembrando que no século XVIII, o Marquês de Pombal estruturou a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará Maranhão. Hoje nós temos uma oportunidade histórica. Naquela época nós estávamos falando da primeira Revolução Industrial. Como nós vimos, nós falamos hoje da quarta. A grande pergunta também é qual potência vai hegemonizar o sistema internacional. Ou será os Estados Unidos ou a China. Mas isso é algo para a gente provocar também. O Maranhão, né, tem esse corredor logístico e também tem um terminal de uso privado aqui em Alcântara, né, que tem outra também, a TUP do Meari, TUP de São Luís, terminal de uso privado, e tem operação Itaqui, Porto de Madeira e Porto da Alumar. Esse condomínio de porto vai exponenciar a condição do corredor logístico do Maranhão no cenário nacional e internacional. O Brasil é a Guiana Francesa. E por quê? É importante também nós falarmos por que a gente precisa de um porto em Alcântara que já está autorizado. Porque também é necessário fazer um hub de distribuição de derivados de combustível a partir da importação marítima para a região norte e nordeste do país. A produção, por exemplo, do Matopiba são os estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que pode sim fluir, não só pelos outros portos, mas pelo condomínio de portos, via Porto de Alcântara também. É importante lembrar que encontra-se em construção empreendimentos de tankagem, da Raiz, da Temap, da Ultracargo, e são investimentos em torno de R$1 bilhão. Portanto, o Maranhão se prepara para isso, né? Para esse avanço logístico e essa demanda que vai acontecer no mundo pós-Covid. E quais são as consequências para Alcântara, para aqueles que amam a cidade como nós amamos? O setor de serviço, o setor de turismo, dadas as características de centro histórico de Alcântara, nós acreditamos que ela possa se tornar a Paraty do norte do país. Claro, quem foi em Alcântara viu que são lindas as praias de lá. Esse desenvolvimento do setor de serviço e turismo, ele se observa em cidades com a mesma característica que é de Alcântara. Portanto, nós acreditamos que há esse caminho enorme do Brasil pela frente e, portanto, nós vemos essa característica extraordinariamente positiva e importante desse porto e também da vinda da nova Ferrovia Norte-Sul, assim como do Centro Espacial de Alcântara. Então aqui nós encerramos. Agradecemos ao professor Ítalo novamente e um grande abraço a todos. Espero que tenhamos atendido de certa forma essa demanda.